Chega mais que hoje vamos contar uma história de sogra. E vou falar, viu? Essa sogra só pode ter se formado na escola da maldade da Disney. Eu falo isso porque ela estudou direitinho a arte da falsidade. Ela decorou todos os ensinamentos de como se intrometer na vida alheia. E, por fim, ela foi aprovada com mérito no quesito planejamento de coisa ruim. Brincadeiras à parte, a mulher é má mesmo. Ela fez uma emboscada para Nora assinar um acordo pré-nupcial, abrindo mão de todos os bens do casal. Dá para acreditar numa coisa dessas? Antes da gente começar a contar na onde essa história toda vai dar, já segue a gente no YouTube, no Spotify, no Google e na Apple Podcast. Me conta lá se a sua sogra frequentou aí essa escola também. E segura que lá vem história. Seja muito bem-vindo a bordo. Estamos prestes a aterrissar em História de Imigrante. Hoje vamos contar a história da Selma. Para entendermos tudo certinho o que aconteceu, é melhor a gente voltar alguns anos atrás, quando a Selma conheceu um americano no Brasil. Vou chamar esse cara de Mike. O Mike é funcionário de uma empresa bem grande de embarcações e ele estava trabalhando num projeto na mesma cidade que a Selma morava. Daí ali no conversa vai, conversa vem, eles começaram a namorar. Quando o Mike teve que voltar para os Estados Unidos, o namoro virou um relacionamento à distância. E quem já namorou à distância sabe que é difícil, né? Então a Selma nem achou que pudesse dar certo mais. Chegou a terminar várias vezes porque essa coisa dela tá no Brasil e ele nos Estados Unidos não era o que ela queria para a vida dela. Mas numa das voltas aí do namoro, os dois resolveram que estava na hora de tentar alguma coisa mais séria. Morar junto para ver se dava certo. Isso já tinha anos que eles estavam nesse chove no molha. Beleza, aí quando fizeram lá as contas de como que ia ser viver juntos, eles perceberam que morar nos Estados Unidos ia ser mais vantajoso. Ele ia ganhar mais do que ganhava no Brasil e a Selma não ia precisar trabalhar fora. A ideia é que ela cuidasse da casa e quando eles tivessem filhos, ela ia ficar com as crianças. Foi esse o acordo dos dois. Aí, Selma partiu Louisiana. A ideia dos dois era eles irem morando juntos até oficializar tudo. Oficializar que eu falo é casar mesmo no papel. Como essa história tem tudo a ver com dinheiro, antes de continuar, eu vou contar um detalhe aqui. Antes de conhecer a Selma, o Mike morava junto com uma mulher. Ela era americana e quando eles se separaram, o Mike deixou a casa dele para ela. Então, quando a Selma veio para os Estados Unidos, ele não tinha nenhum imóvel. Aí, ele e a Selma alugaram uma casa que era da mãe do Mike para eles morarem. A Selma me falou que a casa estava caindo aos pedaços e que a sogra cobrava mais caro que o valor de mercado. Aí você me pergunta, como assim? Por que ele não alugava outra casa então? Eu também quis saber. E ela me disse que rola uma manipulação ali naquela relação de mãe e filho. Tipo, o Mike é super bonzinho e não quer desagradar a mãe dele. Daí, para não ficar mal com ela, ele faz o que ela pede ou o que ela manda, sei lá. Só sei que eles começaram morando juntos, alugando essa casa aí, cara e ruim. Já deu para sacar que não, a Selma não curtiu isso, né? O primeiro encontro entre a Selma e a sogra foi de repulsa à primeira vista, mas quando o Mike contou para a mãe que ia se casar com uma mulher de outro país, com uma brasileira, a mãe dele surtou. Disse que não. Bom, ela não queria que o filho casasse com a Selma de jeito nenhum. Eu arrisco aqui a dizer que esse caso é mais comum do que a gente imagina. Sogras americanas que não querem noras brasileiras por N motivos. Ou porque tem a imagem da mulher brasileira ligada à prostituição, ou porque acham que elas só estão atrás do green card, ou porque acham que as americanas são superiores mesmo. Mas enfim, o Mike nem quis escutar os argumentos da mãe dele. É bonzinho, mas nem tanto, né, Mike?
Daí ele, além de comunicar que ia casar, ainda disse que seria bem rápido, porque o visto de turista da Selma estava para vencer. Gente, só lembrando aqui que a Selma e o Mike se conheceram e estavam juntos há anos. Então não foi aqueles casamentos que acaba de conhecer e já casa. Nada contra quem faz isso, cada um sabe o que faz. Mas esse não foi o caso deles. Agora deixa eu contar aqui um pouquinho quem é essa mãe. Vou chamar ela aqui de Josi. A Josi é daquelas americanas que acham que o melhor lugar do mundo é os Estados Unidos e ponto. Ela até sabe o que é o Brasil e onde fica, mas ela acha que o povo lá anda de canoa. A Selma até gastou um inglês falando pra coitada que não tem só canoa não, que a gente tem barco também. Brincadeira. Ela até tentou explicar pra sogra que o Brasil é grande, cheio de arranha-céus e tal, mas a mulher ela ia querer saber disso. Ela queria era que o filho desistisse dessa história de casamento. Como ele não desistiu, a Josi mudou a estratégia. E que estratégia foi essa? A Josi mandou o filho e a Selma fazerem um acordo pré-nupcial. Eu vou abrir um parênteses aqui para explicar o que é isso. A Selma me disse que nos Estados Unidos o casamento não tem aquele contrato, eu não sei como é que fala isso, mas não tem aquelas cláusulas que definem quem fica com quem em caso de divórcio. Tipo união parcial de bens, união total, essas coisas aí. Então, o que a sogra queria é que a Selma, em caso de divórcio ou morte, saísse do casamento sem nada. Mas cá entre nós, a única coisa que o Mike tinha assim de valor era uma casa que já tinha sido tomada pela ex. Já a Selma é de família com grana no Brasil, mas a sogra não quis saber nada disso e quis fazer lá do jeito dela. A Selma e o Mike aceitaram fazer esse acordo pré-nupcial. Aí eu vou explicar aqui passo a passo de como foi essa assinatura para vocês poderem entender o que vai acontecer lá na frente. A Josi, que era quem de fato estava interessada nesse acordo pré-nupcial, foi atrás de um advogado. Na real, ela foi atrás de uma advogada que é prima dela. Aí no dia lá combinado, a Selma e o Mike foram até o cartório. A sogra também. Isso foi uns dias antes do casamento e a Selma estava naquela euforia de correr atrás de vestido, lista de convidados, decoração, essas coisas de casamento mesmo. Então, quando ela foi no cartório, a cabeça dela estava a mil com tanta coisa para fazer. Estava pensando em tudo menos no que estava acontecendo ali na frente dela, mas lembra certinho de tudo. Na época, isso foi em 2012, a Selma, apesar de não ser totalmente fluente em inglês, ela entendia bem o idioma, porque trabalhava com comércio exterior no Brasil e estava acostumada a negociar com empresas estrangeiras. Então, ali no cartório, ela escutou lá a pessoa ler o acordo pré-nupcial, parágrafo por parágrafo, concordou com tudo, assinou e foi embora para ajeitar as coisas da festa. Aí, beleza, dias depois, a Selma e o Mike se casaram e vida que segue. Depois de alguns anos, eles tiveram a primeira filha, depois a segunda, e a sogra sempre ali presente, infernizando. Uma coisa bem sem noção mesmo, tipo, a mulher queria dar palpite na comida que as netas comiam. Pior, ela queria dar junk food para as meninas e dizia que elas iam passar mal de comer arroz e feijão todos os dias. A Josi disse que as netas iam ter trauma. Só para quem ouve a gente do Brasil, os americanos não comem arroz e feijão, muito menos todo dia. Aliás, essa coisa de comer arroz com feijão todo dia é muita coisa de brasileiro. Mas voltando aqui, a intromissão da mulher estava nesse nível aí. Ah, nem. E tinha mais. Ela soltava uns comentários pra Selma do tipo assim... Ela mostrava alguém na rua e falava... Sabe aquela mulher? Então, ela é casada com um homem preto. Além de tudo, a Josi era racista. O que faz todo sentido, porque na época da escravidão, o estado de Louisiana
era um dos que mais defendia a mão de obra escravizada. New Orleans, vira e mexe, aparece nos filmes sobre segregação racial. Então, o comportamento aí da sogra só comprova que o racismo ainda é bem forte lá naquela região. A Selma é daquelas que não leva desaforo para casa. Quando escuta a Josi falando besteira, ela fala mesmo. E quando a mulher aparece com um papo de dar hambúrguer para as meninas, a Selma já manda a sogra cuidar da vida dela. Gente, isso é uma... ia falar um palavrão aqui, mas melhor não. Acho muito complicada essa situação, porque, queira ou não, a mulher é mãe do marido da Selma, né? É a avó das filhas dela. Mas, ao mesmo tempo, a mulher não dá trégua. É amarga na primeira oportunidade que tem. Na cabeça da sogra, ela deve achar que tá fazendo a coisa certa. Sei lá. Mas aí, aos trancos e barrancos, a vida seguiu. Aos poucos, a Selma e o Mike foram construindo um pé de meia deles. Compraram uma casa, carros, fizeram um seguro de vida. As crianças cresceram e a Selma foi aprendendo a lidar com a Josi. Mas assim, por pior que a mulher fosse, nunca passou pela cabeça da Selma que a sogra pudesse fazer uma maldade tão grande. E é essa maldade que eu vou contar agora. A avó da Selma está numa situação bem delicada no Brasil. Foi internada super mal de saúde. Aí a Selma pensou em ir visitar a avó meio que às pressas. A Selma tem um cofre no quarto dela onde ela guarda documentos. Aí ela abriu a porta do cofre para checar a data de validade dos passaportes dela e das filhas, para ver se dava para ir para o Brasil assim na emergência. Só que quando ela abriu o cofre, ela nem chegou a colocar a mão lá dentro. Assim que abriu a porta, um envelope caiu no colo dela. Quando a Selma olhou assim por fora, ela viu que esse envelope era o contrato pré-nupcial que tinha sido assinado lá atrás, antes do casamento. Isso já tinha uns 14 anos. Mas assim, o contrato cair no colo dela não tinha nada de errado. A questão é, a Selma achou o envelope muito grosso. E ela lembra que esse contrato não tinha muitas páginas. Bom, daí ela sentou ali no chão, em frente ao cofre, abriu o envelope e tirou o contrato de dentro para dar uma olhada. Cara, é aí que o bicho pega. O contrato pré-nupcial que ela estava lendo ali, depois de todos aqueles anos, não era o mesmo que ela assinou lá atrás. O que eu quero dizer aqui é que nesse bolo de papel que caiu no colo dela, tinha parágrafos que a Selma jamais aceitaria. Na real, acho que nenhuma mulher aceitaria. Coisas como: na eventualidade do falecimento do Sr. Mike, cumpre informar que a Sra. Selma não será conferido o direito à sucessão sobre quaisquer propriedades vinculadas ao patrimônio de cujos. Em caso de falecimento do Sr. Mike, fica convencionado que a Sra. Selma receberá uma pensão alimentícia a ser provida por um membro designado da família encarregado do inventário. Tá chocada? Então, segura que tem mais. Na hipótese de insolvência do Sr. Mike, a Sra. Selma renuncia à custódia das filhas. O documento falava ainda que a Selma não poderia cancelar aquele contrato. Gente, o que isso quer dizer? Se o Mike morrer, a Selma sairia desse casamento de 14 anos com a mão na frente e a outra atrás, sem a casa deles, sem os carros, sem direito à aposentadoria do marido e sem direito de ficar com as próprias filhas. E ela assinou isso? Ela concordou com isso? A Selma me explicou que aqui nos Estados Unidos não é obrigatório dar aquele visto em todas as páginas do contrato. Sabe aquelas iniciais que a gente costuma colocar em todas as páginas de um contrato? Então, ela falou que pelo menos lá em Louisiana, onde ela mora, não é obrigatório. Mas e aí? O que aconteceu aqui? Na hora, o que veio na cabeça dela foi golpe, né? O próprio marido dela teria falsificado o documento para ter esses benefícios? Ela se encheu de raiva e ligou pro Mike na hora. Gente, o Mike estava trabalhando e voltou para casa correndo, até chorando.
para tentar entender o que era aquilo. Mas assim, pensa aqui comigo. Por que o Mike alteraria um contrato que só ferraria a mulher dele e as filhas em caso da morte dele? Quer dizer, na onde ele, morto, ia ter interesse de tirar tudo da própria esposa, inclusive as filhas? Mas então, quem seria capaz de fazer uma coisa dessas? Se pensou na sogra, acertou. Então, o que eles acham que aconteceu? Lá atrás, quando a Selma e o Mike fizeram um contrato pré-nupcial, o pessoal do escritório de advocacia, aquele escritório que era da prima da sogra, lembra? Então, eles acham que o cara lá não leu todas as cláusulas. Naquela leitura que ele fez, ele pode ter pulado alguns parágrafos. Bom, daí com essa bomba na mão, a primeira coisa que a Selma e o Mike fizeram foi procurar um advogado. Não o mesmo escritório que fez o documento, né? Foram em outro. Quando esse novo advogado começou a ler o contrato pré-nupcial, a primeira pergunta que ele fez foi: "Você tem uma banda? Vocês trabalham em Hollywood?" E perguntou pro Mike: "Você é milionário?" É claro que as respostas foram não, não e claro que não. Por que o advogado fez essas perguntas? Porque é só gente com muita, mas com muita grana que faz esse tipo de acordo. Como não é o caso deles, o advogado falou: "Senhora Selma, quem fez isso aqui, quem redigiu essas cláusulas, deve estar achando que a senhora vai roubar os órgãos do marido. Só pode." A gente ri, mas é de nervoso. Como que pode acontecer um negócio desses? Agora eu tenho certeza que vai ter um monte de gente aí procurando acordo pré-nupcial para dar uma olhadinha. Melhor, né? Vai que a sogra da Selma não é a única no mundo. Eu olharia, não custa nada. Mas daí o que aconteceu depois disso? Eles cancelaram esse acordo e o advogado fez outro. E nesse documento novo, a Selma é beneficiária de tudo que é do Mike, na verdade. O que é deles, né? Porque os bens estão no nome do Mike e da Selma. E o principal, em caso de morte do pai, as meninas, as crianças, óbvio, vão ficar com a mãe. E a Selma nomeou uns amigos dela para cuidar das meninas caso os dois morram. Nada de vó, não. Eu não entendo das leis americanas, mas fiquei inconformada de um documento ser capaz de tirar da própria mãe a guarda das filhas. A Selma me falou que nem é uma lei federal, mas sim estadual. Ela me disse que cada estado tem lá a sua legislação. Eu penso que se o pior acontecesse, tipo a morte do Mike, em princípio a Selma perderia mesmo, mas acho que se ela entrasse na justiça, ela ia conseguir sim a guarda das próprias filhas. Sei lá, é que dentro da minha cabeça não faz sentido. Mas também acho que o dinheiro para manter essas meninas aí é outra história. Essa coisa aí de ter que ganhar uma mesada de um parente, não sei se daria para revogar isso daí. Só sei que ia precisar de muita grana para pagar e mais advogados. Bom, agora que tá feito, tá tudo resolvido? Mais ou menos. Nem a Selma nem o Mike contaram pra Josi que eles descobriram o que ela aprontou. Mas na última vez que eu falei com a Selma, ela me disse que ela ia sim, na primeira oportunidade, tirar satisfação com a Josi. Fala aí, essa sogra merece ou não merece um diploma na escola da maldade? Essa foi a história da Selma. Na semana que vem, a história é de romance policial. Que tal um match num desses aplicativos de namoro? Um cara legal, inteligente, papo cabeça. Mas aí tem aquele ditado: quando a esmola é demais, o santo desconfia. Desconfiada, nossa brazuca foi investigar e descobriu que o cara era assassino. É de horrorizar, né? E essa história vai ficar ainda mais bizarra quando eu contar os detalhes na próxima quinta-feira, aqui no podcast História de Imigrante. Todas as histórias que contamos aqui são reais, algumas delas são anônimas.
Se você tem uma história de imigrante para compartilhar, conta pra gente. Nosso WhatsApp é 650-834-9209. A edição de som é de Tadeu Jardim, a produção, roteiro e apresentação, Priscila Lima. Essa é uma realização Estúdio Fita. Até a próxima história.